Nós ficamos com o dataset Zool, que é de animais, e nossa equipe é composta pelo Gabriel, pela Ellen, pela Virginia e pelo Wanderson. O algoritmo de modelo que a gente escolheu para implementar no dataset foi o Randolph Forest. Nossa escolha ela está mais baseada em questão de precisão e também para evitarmos o máximo possível de overfit. No site do dataset do Zool, ele possui a parte da biblioteca que é necessária e o código que a gente pode implementar. O dataset Zool ele é composto basicamente de 7 classes de animais. Elas são separadas em características, por exemplo, se um animal tem pelo, então o animal tem pena, eles vão para uma classe, né? Outra classe, os animais são aquáticos, outra classe. E aí, basicamente, eles têm esse banco de dados guardado e a gente vai ter que importar a biblioteca para que a gente use. Aí, o nosso código, para começar explicando, aqui a gente importou as bibliotecas necessárias, né? O Pandas, NumPy, Matplotlib, tudo isso para gerar gráficos, gerar acurácia, para fazer os cálculos, para transformar as variáveis em números. Aqui a biblioteca do dataset Zool também, que é necessária. E aí a gente começa a preparar o dataset. A gente começa carregando os dados dessa biblioteca, que são as classes. Ela pega do repositório, né, da OCI, que significa Machine Learning Reposition. Também lá eles possuem vários datasets, não só o Zool. E aí, para que a gente possa pegar especificamente o Zool, a gente coloca o número, que é o ID, e aí aqui embaixo, né, a gente pode ver o Zool, o ID dele é 111, então esse é o específico do Zool. Aqui também a gente bota os data frames, os data filters. Nós colocamos também que o Y, para que ele seja um array, ID, a gente colocou o ponto Havel, né? E aqui o X e o Y, que é para definir as colunas das classes também. Aqui somente as classes. Para converter as classes em valores numéricos, porque a gente vai trabalhar apenas com números. No caso, a gente pega assim uma classe e vai dar um número para ela. E na hora que a máquina ela for, na hora que o código for rodar, ele não vai nos dar somente o número referente à classe, né, que ele preveu. Aqui a gente carrega o dataset com tanto de linhas e colunas que a gente precisa. E voltando aqui, né, mais em cima o X e o Y, o X basicamente vai ser as variáveis das características dos animais. E o Y, ele vai ser somente das classes. No caso aqui é uma variável independente e o Y é uma variável dependente. Aí já mais embaixo, a gente tem o return XY e o label encoder. Esse label encoder, ele vai transformar as classes de volta. No caso, se for necessário você pegar o número e transformar de volta para a classe. Essa é a função dele. E aqui ele vai retornar todos esses dados. O restante do código nossa equipe vai explicar. E é isso. Aqui temos por objetivo garantir que o nosso modelo ele funcione de forma correta e que ele não aprenda padrões errados. Então, os dados, quando a gente está aplicando um modelo machine learning, eles precisam ser organizados, padronizados e limpos. Por isso que esse pré-processamento ele é importante. Então, nós temos aqui o tratamento dos dados. Aqui nós vamos verificar os valores ausentes e normalizar se caso for necessário. Quando a gente está falando de valores ausentes, a gente pode também se referir a valores nulos. E por que que é preciso fazer essa verificação? Justamente porque os dados ausentes eles podem prejudicar o nosso modelo. Eles podem não conseguir interpretar corretamente esses valores vazios. E aí, caso exista esses valores nulos, esses valores ausentes, ele vai ser preenchido com a média das colunas. Por que que isso é necessário? Alguns algoritmos de machine learning, eles não lidam bem com esses valores e aí pode acontecer o seguinte, de eles começarem a remover as amostras.
e isso faria nós perdermos informações importantes para o nosso modelo. E quando faz a verificação desses valores ausentes e preenche com a média das colunas, garante que a consistência dos nossos dados se mantém. A normalização, ela é muito, ela é essencial para evitar que algumas variáveis tenham mais influências do que outra no modelo. E a gente usa aqui alguns mecanismos para padronização. Esse processo ele evita que recursos em escalas diferentes dominem. Um exemplo prático é justamente o nosso exemplo que nós temos aqui, em que as pernas de um animal podem estar na escala de 0 e 8, enquanto outras variáveis podem estar em escala binária. Então, podem ser binárias, no caso, né? E aí, se não houver essa normalização, acaba que o modelo ele pode dar mais pesos para as características com valores maiores. E aí isso cria um viés no nosso aprendizado, ou seja, prejudica o aprendizado do modelo. Então, nessa etapa aqui de tratar os dados, a gente trata os valores ausentes, preenche com a média das colunas e normalizamos os dados que forem necessários para que todas as variáveis elas possam manter a mesma importância de aprendizado. E chegamos na divisão dos dados. Então, a divisão dos dados, o nosso principal objetivo é separar os dados em conjuntos de treino e teste para avaliar o desempenho do nosso modelo. Então, aqui a gente quer garantir que o modelo ele aprenda corretamente sem ser testado com os mesmos dados de treino. Então, como assim? A gente tem 80% para treino, que a gente pegou, e 20% para teste. E aí, esses 20%, eles são para realmente testar se o nosso modelo ele aprendeu de fato ou se ele só memorizou os dados. E os 80% é um parâmetro bom, um padrão bom, para que o modelo possa aprender os dados. Por isso que foi escolhido essa relação de 80 a 20. E aqui, dentro desse treinamento, né, digamos assim, dentro desses parâmetros, a gente tem um parâmetro que é o Straight Fit, que ele lida com a classificação. E por que ele é importante? Ele é importante porque o conjunto de treino e teste, eles precisam ter a mesma proporção de classes. Então, se esse parâmetro ele vai fazer uma distribuição balanceada das classes. E sem isso, poderia criar conjuntos de treino e teste em proporções muito diferentes, defasadas. Isso faria com que o nosso modelo ele viesse a aprender padrões errados. Agora, com os nossos dados preparados, a gente pode seguir aí para a próxima etapa. Então, indo para a parte de treinamento e otimização do modelo, o modelo que escolhemos utilizar é o Random Forest, que esse Random Forest vai ser um ensemble de árvores de decisão que vamos combinar várias árvores para melhorar assim a decisão e decisão não, precisão e reduzir assim o overfitting, né? Vale ressaltar que, apesar de termos apresentado inicialmente em sala de aula sobre o redes neurais, especificamente o MLP, o Multilayer Perceptor, para este exemplo, para lidar com o dataset do Zoo, o Zoo Dataset, a gente optou por escolher o Random Forest, que assim otimizaria os resultados e a classificação, né? Otimização dos hiperparâmetros, né? Então, nessa parte do código, a gente tem uma função que é otimizar o modelo e que, como está escrito ali, ela vai realizar a busca de hiperparâmetros com o Grid Search CV, que vai visar otimizar o Random Forest, né? O modelo. O que seriam esses hiperparâmetros e por que otimizaria eles? Por que a gente busca otimizar? Os hiperparâmetros eles vão controlar aspectos importantes do modelo, como complexidade, capacidade de generalização e também ajustar parâmetros que podem melhorar significativamente a performance do modelo, né? E uma ferramenta que vamos utilizar vamos utilizar não, que já utilizamos, é o Grid Search CV, que a gente consegue encontrar ele na biblioteca do Scala. Ele, no caso, vai ser uma ferramenta que vai fazer uma busca exaustiva por combinação de hiperparâmetros definidos previamente pelo usuário, né, pelo gente que fez o código, e ele vai utilizar uma validação cruzada, que vai avaliar cada combinação e identificar o que gera a melhor accuracy, né, no caso a acurácia, nos dados de treinamento. Os parâmetros
que foram testados aqui foram o N-Estimators, MaxDef, o Mean Sample Split e o Mean Samples Leaf. O que seria cada um deles? O N-Estimators, ele vai ser o número de árvores na floresta, né, no Random Forest. O MaxDef vai ser a profundidade máxima de cada árvore, controlando a complexidade do modelo. O Mean Samples vai ser o número mínimo de amostras necessário para dividir um nó. Os Mean Samples Leaf, um número mínimo de amostras necessárias em cada folha da árvore. E explicando um pouco mais sobre cada parâmetros, o que eles vão influenciar em si no comportamento do modelo, vão ser que o N-Estimators, por exemplo, ele vai aumentar, por assim dizer, a estabilidade e a accuracy, mas também o custo computacional. Então tem que ter uma máquina um pouco mais parruda, por assim dizer. E o MaxDef, quando a gente restringe ele vai ajudar a evitar o overfitting, né? Que também limitando o quão específica cada árvore pode se tornar. Indo para a questão de resultados de otimização, né? Próximo slide aqui, temos essa print dos melhores hiperparâmetros, a acurácia de 1.0. E aqui também estão os melhores hiperparâmetros encontrados. Após enfim, a execução do Grid Search CV, mencionado anteriormente, ele acaba exibindo os melhores hiperparâmetros, que é como está printado aqui no terminal, nas primeiras linhas. E esses parâmetros representam uma combinação que, segundo a validação cruzada, vai proporcionar um melhor desempenho assim, para tarefa de classificação no dataset Zoo. Essa abordagem vai ajudar uma abordagem sistemática, nos ajudar a construir modelos mais robustos e confiáveis e, se possível, testar outras combinações ou até mesmo outros modelos para comparar os resultados, né? Mas é isso. Olá, eu me chamo Wanderson e agora vamos analisar o desempenho do modelo utilizando diferentes métricas de avaliação. Bom, as três principais análises que faremos são da de matriz de confusão, importância das features e validação cruzada. E para começar essas métricas de avaliação, primeiramente falaremos sobre a matriz de confusão. Métrica essa que mostra a performance do modelo de classificação comparando os valores reais, que está no eixo Y, com os valores previstos que estão no eixo X, como podemos ver na imagem. Esses números que estão dentro dos quadrados vão representar para a gente a quantidade de previsões corretas ou erradas. Já a diagonal principal vai conter os acertos, ou seja, quando a classe predita está correspondendo à real. E quanto mais concentrados esses valores estão nessa diagonal, melhor vai ser o desempenho da matriz confusão, certo? Bom, nessa segunda métrica, analisamos quais serão as variáveis que tiveram maior impacto na predição, certo? Ou seja, quanto maior a barra, mais relevante foi a feature para o modelo, certo? E como a gente pode ver na imagem, a feature 3 é a mais importante no modelo, enquanto a feature 14, que está lá embaixo, terá a menor relevância, certo? Bom, agora falando da métrica de validação cruzada, essa métrica ela vai medir a robustez do modelo. O que que significa? Significa que o modelo foi treinado e testado em diferentes subdivisões dos dados para que a gente evite viés, certo? Como a gente pode ver na imagem, o modelo teve resultados variados, né? Com uma outlier de alta precisão ali, como a gente pode ver ali no gráfico, de 1.0 e um outro mais baixo, de 0.88, certo? Onde na linha central vai nos representar a mediana da acurácia nas execuções, que foi ali de aproximadamente 94%, o que indica um bom desempenho geral. E para concluir, no geral, o modelo treinado para classificar os animais da base Zoo apresentou um bom desempenho. Ou seja, a gente teve uma alta precisão evidenciada pela matriz de confusão. É, nas features, a gente vai ter uma revelação ali de características que foram bem relevantes na predição e, por fim, a validação cruzada indicou estabilidade nos resultados. E o nosso código está bem estruturado e pode ser aprimorado com ajustes e hiperparâmetros e também pode ter testes adicionais para que ele seja otimizado, certo?
Então, essa é a nossa apresentação. Agradeço pela atenção. Muito obrigado.